capítulo 34 de Êxodo, irmãos. Então disse o Senhor a Moisés: lavra 2 tábuas de pedra como as primeiras, e eu escreverei nelas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali te apresentes a mim no cimo do monte. Ninguém suba contigo, ninguém apareça em todo o monte, nem ainda ovelhas nem gado se apacentem defronte dele. Lavrou, pois, Moisés 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantando-se pela manhã de madrugada, subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe ordenara, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Tendo o Senhor descido na nuvem, ali esteve junto dele e proclamou o nome do Senhor. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou. E disse: Senhor, se agora achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Então disse: eis que faço uma aliança. Diante de todo o teu povo eu farei maravilhas que nunca se fizeram em toda a terra, nem entre nação alguma, de maneira que todo este povo, em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor. Porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que lançarei fora da sua presença os amorreus, os cananeus, os heteus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Abstém-se de fazer aliança com os moradores da terra para onde vais, para que te não sejam por cilada. Mas derribareis os seus altares, quebrareis as suas colunas e cortareis os seus postes ídolos, porque não adorarás outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Sim, Deus zeloso é Ele. Para que não faças aliança com os moradores da terra. Não suceda que em se prostituindo eles com os deuses e lhes sacrificando, alguém te convide e comas dos seus sacrifícios, e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses. Façam que também os teus filhos se prostituam com os seus deuses. Não farás para ti deuses fundidos. Guardarás a festa dos pães asmos. 7 dias comerás pães asmos, como te ordenei, no tempo indicado no mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Todo o que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos. Ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. 6 dias trabalharás, mas ao 7º dia descansarás, quer na aradura, quer na cega. Também guardarás a festa das semanas, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor Deus, Deus de Israel. Porque lançarei fora as nações de ti e alargarei o teu território. Ninguém cobiçará a tua terra quando subires para comparecer na presença do Senhor teu Deus 3 vezes no ano. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício como pão levedado, nem ficará o sacrifício... faltou texto aqui. 26. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua própria mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: escreve estas palavras, porque segundo o teor destas palavras
fiz aliança contigo e com Israel. E ali esteve o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras. Quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de haver Deus falado com ele. Olhando Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que resplandecia a pele do seu rosto, e temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou. Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois vieram também todos os filhos de Israel, aos quais ordenou ele tudo o que o Senhor lhe falara no monte Sinai. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Porém, vindo Moisés perante o Senhor para falar-lhe, removia o véu até sair. E saindo dizia aos filhos de Israel tudo o que lhe tinha sido ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, viam que a pele do seu rosto resplandecia. Porém, Moisés cobria de novo o rosto com o véu, até entrar a falar com ele. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. A tua palavra é a expressão viva da tua misericórdia em nosso favor. O que seríamos de nós sem a tua palavra? Como seríamos ensinados? Como seríamos repreendidos? Como seríamos corrigidos? Como seríamos educados? Muito obrigado pela tua palavra. Esses textos que temos lido há meses têm confrontado muito o nosso coração. Quando lemos a história de Israel, pelo menos eu me vejo muito parecido com esse povo. Inconstante, que perde a sobriedade, que perde a fé, que muitas vezes negocia o seu coração com outros deuses que se oferecem como respostas rápidas para os seus anseios da alma. Que vê o Senhor fazendo milagres e milagres na nossa caminhada, mas muitas vezes parece esquecer. É por isso que eu estou te agradecendo com os meus irmãos no início dessa exposição. O Senhor é muito misericordioso conosco. O Senhor é muito longânimo. O Senhor repete. Obrigado, Senhor, pela tua longanimidade para conosco. Visita os nossos corações. Eu sei que nessa noite, mais uma vez, o Senhor vai confrontar a gente. É possível que tenhamos pecados que estão se repetindo com uma certa reincidência. Mas nós confiamos em Jesus. Confiamos que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Fala conosco através da tua palavra nessa noite. Expõe o nosso pecado e nos cobre com novas vestes. Com as novas vestes lavadinhas, purificadas pelo sangue de Jesus. Mas, por favor, não me deixe sair juntamente com os meus irmãos aqui nessa noite, com pecados de estimação ao nosso lado. Nós queremos começar essa exposição nos confessando e crendo que o Senhor há de nos visitar pelo poder do teu Espírito e pela expressão da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, teve uma fase que os meus filhos tinham 8 e 5 anos de idade, eu acho que o primeiro ano do seminário, e eles estavam brigando muito. Tem isso lá, os meninos, na casa de vocês? Uma fase que eles brigam muito. Brigam. A gente fala, ensina e briga, fala e briga o tempo todo. E certa feita, depois deles brigarem muito, nessa fase, eles ainda brigam hoje, tá, gente? Mas bem menos. E tem aconselhamento bíblico para tratar quando brigar, né? A gente vai ensinando a lidar com os conflitos. Me lembro que eu perdi a paciência naquele dia e levei os 2 meninos para o quarto para uma disciplina. Como já vinha se repetindo por muito tempo, eu falei, hoje vocês vão ser disciplinados, inclusive fisicamente. Vou disciplinar o coração, a mente, mas hoje fisicamente.
Eles entraram no quarto e eles ficaram ali na parede, encostadinhos, assim, me olhando, com aquelas carinhas bonitinhas, né? E eu olhei para eles depois de falar verdades bíblicas, conscientizá-lo do erro, mostrar como eles poderiam resolver isso em Jesus, toda aquela aula para os filhos, o sermão que muitas vezes até dói mais que a disciplina física. Eu olhei para eles e disse assim: vamos lá então, com uma sandalinha na mão, quem é o primeiro? De repente, o meu filho pequenininho, 5 anos, botou o passo para frente, na frente da irmã e disse: pode ser eu, papai. Vocês sabem que eu não disciplinei eles fixamente, né? Depois dessa cena, eu falei: puxa, ele é tão pequenininho, corajoso, foi na frente da irmã. Eu falei: papai vai apenas conversar com vocês. Sentem na cama, conversamos mais um pouquinho, oramos uns com os outros, e de repente eu disse a eles: vocês vão esperar um pouquinho no quarto para refletir o que vocês fizeram. E depois eu aviso para vocês saírem do quarto. Saí, encostei a porta, e a porta não fechou bem. E eu voltei para fechar a porta, e para minha surpresa, quando eu abri a porta, um olhou para o outro e fez assim. Sem dúvida alguma, meus filhos foram novamente infiéis à minha correção. E foi em questão de segundos. Não precisou nem minutos, nem dias, foram segundos. Entrei no quarto e, com misericórdia, eu disse: vamos começar de novo. E aí todo o sermão. E aquele tempo para ver se a palavra entrava no coração e eles recuperavam a credibilidade para reagir melhor na próxima vez. Essa é uma daquelas situações da vida comum, que às vezes muitos de vocês digam: não, mas isso é coisa de criança, né? Isso é coisa de criança. Há pessoas que vão dizer que é o pecado mesmo no coração das crianças. Eu estou nessa segunda opção aí, né? Talvez vocês julgaram os pequenos aí na mente de vocês, mas quando a gente se analisa, parece que a gente faz o mesmo na nossa relação com Deus. É ou não é? Sejamos sinceros. Somos essas crianças teimosas, que sabem o que devem fazer, que escutam o sermão, muitas vezes são confrontados, mas voltam para casa em questão de segundos. Quando a gente entra no carro, a gente parece que não ouviu nada. Como você se sente quando se vê vindo domingo após domingo, sendo exposto à palavra de Deus, mas ainda insiste em negligenciar a misericórdia de Deus por causa de um pecado seu de estimação? Aliás, eu fiquei perguntando como que o Senhor fica. Como que Ele reage aos nossos constantes incidentes de infidelidade? É exatamente aqui nesse ponto do texto que nós estamos. O povo estragou tudo. Não foi, pastor? Semana passada, o povo estragou tudo. Pela 100ª, não sei qual vez, o povo quebrou novamente a sua aliança com Deus. Mas, como disse o Heitor hoje pela manhã, aquela conjunção adversativa que expressa a misericórdia e graça de Deus. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, mas Deus, por meio do seu caráter misericordioso, que é fruto da sua fidelidade pactual que Ele fez, Ele expressa aqui nesse texto a sua misericórdia a Moisés e ao povo, os perdoando e renovando a aliança que o povo tinha quebrado. E para isso, didaticamente, Deus ele rememora 3 figuras nesse movimento de perdão, de misericórdia, de graça, de renovação. Figuras que nós, leitores aqui do Novo Testamento, sabemos que elas vão apontar para quem? Para Cristo. Tá? Figuras que apontam para Cristo e que devem gerar no nosso coração, a cada vez que nós somos alvos da misericórdia de Deus, uma mudança eficaz, um amadurecimento na nossa fé, no nosso relacionamento com Deus. Afinal, se a misericórdia de Deus, como fruto da sua fidelidade, não gera uma resposta de crescimento espiritual em nós, certamente nós temos negligenciado essa misericórdia, respondendo a ela, inevitavelmente, com outro estado, que é um estado de indiferença. Você entra no
piloto automático. Você começa a ser indiferente, normatizar, e aquele ali passa a ser o novo padrão de reagir à misericórdia de Deus. Meus irmãos, quando nós somos alvos da misericórdia de Deus, a forma que nós mostramos que entendemos o princípio que está na expressão dessa misericórdia é quando temos uma postura ativa contra o pecado que nos assedia, e não uma postura indiferente. É quando a nossa resposta a essa misericórdia, que você está provando nesse exato momento, sendo exposto à palavra, nos move a um amadurecimento espiritual, porque nós saímos daqui compromissados em busca de santidade. Eu costumo dizer que pecado na vida do crente, que entendeu a misericórdia de Deus como fruto dessa fidelidade pactual, deve ser tratado como uma lombada cada vez mais distante da outra no nosso percurso da vida. E não como um sonorizador. Já passaram em cima de um sonorizador? Ele faz... Pecado na vida do crente precisa ser uma lombada cada vez mais distante. E quando acontecer, deve promover tristeza no nosso coração. Nós vamos ficar muito tristes por causa disso. Mas por que eu disse para vocês rememorar aqui? Simples, porque essas figuras, elas já foram trazidas várias vezes ao povo. Aqui não eram imagens novas, não eram princípios novos, não eram comandos novos. O que de certa forma nos mostra que o problema do povo não era o comando. O problema do povo não era a lei, e sim o coração do povo, que ainda não havia sido afetado pelos princípios dessa lei. O problema do povo não era ver o mar se abrindo, mas era viver o resultado disso na sua vida. O problema do povo não era a lei. Aliás, a lei nunca é o problema, né? A lei nunca é o problema. O problema era a falta de um profundo entendimento dos princípios que estavam na lei e, como consequência disso, uma resposta ativa em busca de santidade. Você precisa sair daqui hoje à noite com uma resposta ativa e não uma resposta indiferente. Veja que Deus, ao renovar a sua aliança, Ele não cria aqui um novo modus operandi. Não, Ele não cria algo novo. Nos versos 1 e 2 você já viu que Deus manda com que Moisés suba só, que ele fique novamente lá por 40 dias e 40 noites, em adoração ao Senhor, e que ele descesse novamente com as tábuas, contendo as mesmas leis, e que comunicasse essas leis ao povo. Com uma expressão clara da sua misericórdia, fruto dessa fidelidade pactual, ele repete tudo de novo. Ele repete tudo de novo. Tudo de novo. Para que o povo internalizasse no seu coração os princípios que estavam por trás dessas figuras. Os princípios que os ajudariam a amadurecer na fé, respondendo cada vez mais ao Senhor com uma postura ativa, intencional, diante dessa reincidente infidelidade. Quais são essas figuras que a gente enxerga aqui no texto? Está muito fácil perceber, porque o próprio texto, ele comunica isso para a gente. Ele se divide aí na própria construção dele. Primeira figura que aparece aí para a gente é a figura do mediador fiel e gracioso. Didaticamente, o Senhor começa aqui a renovação da aliança expressando a sua misericórdia por essa figura do mediador. O que significa o mediador para você? Qual é a sua relação com o mediador? Qual é a sua reação em saber que você tem um mediador? Vejam que o Senhor, a fim de mostrar uma camada mais profunda da sua fidelidade, da sua misericórdia, Ele decidiu no capítulo passado ouvir a oração do mediador Moisés. O fato é que a forma como o povo desprezou a figura do mediador, tomando para si um outro mediador, e naquela ocasião um péssimo, um deprimente mediador, que era um bezerro de ouro. O povo, infelizmente, demonstrou que não tinha uma compreensão profunda do papel de Moisés ali. E muito menos de Deus. Ao olhar para o capítulo 32, nós vamos lembrar que enquanto Moisés se apresentava ali em consagração a Deus, o que o povo estava fazendo, irmãos? Dando língua para o irmão no quarto. Enquanto Moisés estava ali buscando o Senhor, se consagrando, o povo desprezava o sacrifício do mediador.
O povo ainda não vivia sob a perspectiva de uma confiança real e profunda nesse mediador. E sabe o que me impressiona aqui, irmãos? É que Moisés, estava falando isso para o pastor Ivan depois que ele pregou, Moisés poderia ter pulado fora desse negócio, não poderia? Quem esteve aqui domingo passado, viu que Moisés ele tem uma conversa com Deus. E aí, Moisés ele está se referindo ao povo, e Deus fala para ele, não Moisés, está resolvido com a gente aqui, vou te dar descanso. Moisés poderia ter dito, acabou a minha missão, vou pular fora. Moisés podia, inclusive, ter pedido para trocar esse mediador. Mas foi isso que ele fez, irmãos? Não foi. Não foi. Moisés agora está mais experimentado. Os cabelos estão mais brancos. Mais cheio da glória de Deus. Moisés está com os seus olhos espirituais mais aguçados. Oh Deus, dê isso para a gente. Moisés expressa misericórdia ao povo. Moisés certamente ficou irado quando ele viu aquela bagunça. E tinha razão para isso, irmãos. Afinal, depois de um longo período de consagração, de ficar ali no monte com o Senhor, voltar para casa e ver o seu povo profanando vergonhosamente o nome de Deus, era totalmente lícito esse sentimento de indignação. Trazendo essa cena para o nosso dia a dia, eu fiquei imaginando algo que pudesse, talvez esse seja aquele típico filho que nós instruímos na palavra, mas quando nós chegamos em casa nós nos vemos desobedecendo. Ou o típico pai que prega uma coisa, mas vive outra. Que luta! Ou somos nós que muitas vezes adoramos aqui até às 20 horas, mas quando chega às 25, nós nos vemos pecando novamente contra o Senhor. Como fica o coração do nosso Deus? Já pensaram nisso? A questão, irmãos, é que Moisés, aqui como uma tipologia do mediador completo que haveria de vir, Jesus, ele decidiu manifestar misericórdia sobre o povo. O povo pecou. Moisés se entristeceu e se irou. Mas Moisés vai aqui mediar pelo povo. Ele vai até Deus e pede a Deus para que perdoe o pecado do seu povo. Moisés não estava reclamando com Deus, pelo contrário, ele estava dizendo que a ira de Deus era totalmente justificável. Mas como mediador, ele pediu ao Senhor que se ele decidisse não perdoar o povo, que ele o punisse, que ele o levasse. Lá no capítulo 32 a gente ouviu isso. E aqui no capítulo 34, versos 8 e 9, isso acontece novamente. Olha o que diz o texto. E imediatamente, curvando-se Moisés para a terra, o adorou e disse, Senhor, se agora eu achei graça aos teus olhos, segue em nosso meio conosco, porque este povo é de dura cerviz. Perdoa a minha, não, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado, e toma-nos por tua herança. Na semana passada nós ouvimos o pregador falar que Moisés encontrou graça diante de Deus. Não foi isso? Moisés encontrou graça diante de Deus. E aqui nós vemos Moisés apelando para que Deus agora manifeste essa graça sobre o seu povo. Agora Moisés não usa dessa graça para Deus abençoá-lo, mas para que Deus abençoasse o seu povo. Vejam aqui que descortinar maravilhoso que aponta para Cristo, quando Moisés, no capítulo 32, diz, castiga-me no lugar deles, me dê o que eles merecem. E agora ele diz, Senhor, abençoe Israel com a tua graça em meu lugar. Se for preciso, amaldiçoa-me por eles e os abençoe com a graça que me destes. Como isso nos leva para Cristo, como isso desperta a nossa misericórdia, a nossa graça, quando nós não temos mais força para isso. Cristo se coloca diante de Deus Pai e Ele diz, leve-me no lugar deles. Ele fez isso espontaneamente, como nós ouvimos hoje pela manhã. Ele faz isso por amor. Ele diz, eu sei que eles infringiram a sua lei, eu sei que eles são pecadores, que eles são culpados, que eles estão debaixo do seu julgamento, mas leve-me, castigue-me para que eles sejam abençoados. Isso é o evangelho, irmãos. O filho está sendo tratado como um pecador e os pecadores tratados como filhos.
E é justamente por isso que nós não devemos agir com indiferença diante do sacrifício que Jesus fez por nós na cruz. Quando não agimos mais com indiferença à figura e ao papel desse mediador, Cristo Jesus, nós estamos demonstrando que nós não tratamos a misericórdia dele como um ato qualquer. Pelo contrário, nós estamos usando da misericórdia dele como um ato para que nós amadureçamos a nossa fé, para que nós confiemos verdadeiramente no nosso mediador. Moisés aqui foi alvo da misericórdia de Deus várias vezes nesse texto. Mas diferente de muitos do seu povo, Moisés amadureceu. Louvo a Deus porque os filhos amadureceram. Graça de Deus. Só fiz pregar, só fiz lançar a semente. Que bom saber que eles não dão mais língua um para o outro, que eles conversam, ou pelo menos tentam encontrar um ambiente para ter uma conversa bíblica e resolver o conflito. O ruim é quando não amadurece, não é? O tempo passa, os cabelos ficam brancos e não amadurece. Ele se tornou, inclusive, mais misericordioso. Ele pensa que assim, com ele, levou o tempo para mudar, o povo também pode mudar. Para isso, ele se santifica mais. Ele se confessa mais. É assim que nós estamos saindo daqui, domingo após domingo, nos confessando mais. A confissão tomou um lugar primordial e importante na sua vida. Ele depende mais do Senhor. Irmãos, o tempo está passando, as pessoas completam aniversário aqui todos os anos, e a minha oração tem sido até diferente. Senhor, me faça cada ano que passe mais dependente do Senhor. É difícil fazer essa oração, o resultado dessa oração é muito difícil, mas é a oração correta. A cada ano que passa, me faça mais dependente do Senhor, me faça reagir melhor. Moisés aqui ele se curva mais, e por isso ele acredita que o povo pode também buscar mais uma vida de santidade, que o povo pode lutar mais contra o pecado, se eles entenderem com profundidade sobre a pessoa e o papel do mediador. Por isso que eu te perguntei, o que significa o papel do mediador para você? Como é a sua relação com o mediador? Por que é importante existir um mediador na sua vida? Eu sempre digo para o meu coração algo sobre a pessoa e o propósito do meu mediador, para que eu consiga lutar contra o pecado que vai me assediar logo após sair daqui. Eu sempre digo para minha mente, André, Jesus levou muito a sério o que ele fez por você ali na cruz. Pensa nisso. Você precisa levar também. Ele carregou sobre si todos os seus pecados e ele sofreu muito por isso. Então, não se divirta com os pecados que mataram o seu Salvador. Não se deleite com os pecados que mataram o seu Salvador. É assim que eu me sinto às vezes. Flertando com os pecados que fizeram meu mediador sofrer por mim. Tem misericórdia de mim, Senhor. Irmãos, não há nada que nós possamos fazer por nós mesmos para sair das encrencas que nós entramos. Nada. Entrou em alguma encrenca essa semana? Você não pode fazer nada para sair dela. Nós somos insuficientes e impotentes, mas graças a Deus, o seu Filho Jesus, o nosso mediador, ele é suficiente e poderoso para nos tirar das encrencas passadas e até mesmo das futuras. Ele pode nos dar condições de reagir melhor à sua misericórdia ao lutarmos contra o nosso pecado. Graças a Deus por essa certeza. Consideremos isso com muita contrição, mas também com uma postura cada vez mais obediente ao Senhor, quando nos vimos tentados a quebrar a nossa aliança para com Ele. Se eu entendo realmente o que o mediador fez, eu não troco a mediação por um bezerro de ouro ou por um outro amor que traga uma resposta rápida para os anseios da minha alma. Se eu entendo realmente o que o mediador fez como uma expressão da misericórdia dele, o que eu faço? Eu valorizo o sacrifício dele que ele fez, rejeitando cada vez mais o pecado. Eu saio daqui decidido, fechado com Deus, eu vou rejeitar esse pecado. Eu não consigo fazer só, mas eu sei que Cristo Jesus pode me ajudar. O Espírito dele que ressuscitou Jesus dentre os mortos pode mudar esse padrão de pecado na minha vida. Escute novamente, não importa a encrenca que você tenha se metido. Se você confessar e confessar
e viver Cristo como seu único e suficiente Salvador, valorizá-lo como seu mediador, Ele irá te salvar e te conduzir por um novo caminho. Experiência própria. Já se meteu numa encrenca daquelas e não sabia como sair, o Senhor se apresentou a você porque você confiou que Ele é suficiente e Ele tirou daquela encrenca? Já tiveram experiência própria com isso? É verdade, funciona. Nós temos quebrado com reincidência a nossa aliança com Deus. Então recomeçemos como? Nos confessando. Nós não recomeçamos simplesmente nos esforçando. Cuidado com isso, hein? Se esforce. Não é na sua força. Nós não recomeçamos tentando recuperar a nossa credibilidade com Deus. Vou para casa e vou tentar recuperar a minha credibilidade com Deus. Não. Nós recomeçamos recorrendo ao nosso mediador, valorizando o seu sacrifício, confiando nele e respondendo a ele com uma vida de obediência intencional e ativa. Vou sair daqui hoje disposto a obedecer. Segunda figura, depois do mediador, que esse texto mostra para a gente, é quando o Senhor agora dá a lei para o povo. Depois de expressar esse ambiente de mediação, a importância disso, de chamá-los a valorizar essa pessoa e essa função do mediador, o papel dele, agora Deus, ele entra com uma outra expressão. Uma vez que Deus resgata o povo, o que ele faz? Ele dá a sua lei. Isso não é ruim, irmãos. Isso é uma bênção. Como eu disse para vocês na minha oração, o que nós estamos experimentando aqui hoje, por causa da exposição da palavra, é um ato real, vivo, 24 horas, da expressão da misericórdia de Deus. Ele resgata o povo e diz: muito bem, agora se virem. É assim? Já pensou se fosse assim? Estão salvos, agora façam o que vocês quiserem. Você daria conta? Eu não daria. Eu sou muito mau. Eu iria fazer mau uso dessa liberdade. Tenho certeza. Ele não diz: ok, agora você está salvo, então faça o que quiser. Quando o Senhor nos dá a sua lei, Ele está nos demonstrando claramente o quanto Ele é misericordioso. Lá no PG, quando você recebe aquele versículo na semana, Ele está demonstrando misericórdia. Lá no seu quarto, quando você decide confiar na palavra de Deus, mesmo abrindo a contragosto, sem vontade, Ele está revelando a misericórdia dEle sobre sua vida. Quando você canta a palavra de Deus, as verdades bíblicas, Ele está revelando a misericórdia dEle sobre a sua vida. Eu digo isso porque, como Ele sabe que na nossa peregrinação, o nosso faraó interior, faraó ficou para trás na história, né? Mas parece que o faraó continua vivo aqui dentro de nós. Né? A gente critica faraó, mas muitas vezes a gente repete o modelo de faraó. Ele sabe que esse faraó interior, ele vai tentar várias vezes quebrar a nossa fidelidade com Deus, nos convidando a sair desse estado de liberdade que Ele já nos deu para uma escravidão do Egito, para voltar. E será a sua lei que nos permitirá rejeitar esses convites, ou se arrepender se a gente tiver aceito esses convites. Talvez você esteja hoje enredado por um pecado. Se arrependa, não existe encrenca nenhuma que o Senhor não possa resolver. Ele é poderoso para fazer isso. É a lei. Pensa assim, a lei protege a minha liberdade. Já pensaram assim? A lei de Deus, a palavra de Deus protege a minha liberdade. Vejam se não foi isso que aconteceu com o povo no episódio do bezerro de ouro. Eles negociaram a exclusividade que Deus tinha exigido deles. E eles deixaram seus corações voltarem a tudo que os escravizava no Egito. A questão, irmãos, é que o povo ainda não tinha entendido que a lei de Deus era um ato de misericórdia de Deus. Queria ajudá-los a preservar essa liberdade na peregrinação. Sem a lei, o povo, sem dúvida alguma, voltaria à escravidão e não saberia como retornar de lá. Com a lei de Deus, o povo se manteria liberto e não retornaria à escravidão. E se em algum momento voltasse à escravidão, por causa da lei, eles poderiam se confessar e voltar ao estado de liberdade que Deus os prometeu dar. Você já deve ter ouvido alguém falar aí que a relação com Deus é meio chata, né? Nossa, esse negócio de Deus é chato, esse negócio de Bíblia é chato, esse negócio de lei é chato, esse negócio de ler livro bíblico é chato. Tem gente que diz isso, né?
Essa sua vida com esse Deus aí, ele proíbe tudo para você fazer. Não pode fazer nada. Já ouviu? É mentira. É mentira. Se você já provou da lei do Senhor, que é perfeita, que refrigera a alma, você sabe que isso é mentira. Se alguém disser isso a você, diga a essa pessoa que a lei de Deus permite que você se divirta sim, mas sempre de forma protegida. Aliás, uma diversão com muita qualidade. Sabe por quê? Porque a diversão sob a lei de Deus sempre nos apontará para um momento de alegria, com expressões do caráter de Deus. Aquilo que você sorri, que você se alegra, aquilo que te faz sorrir, traz as expressões do caráter de Deus? Se não trouxer, sinto muito dizer, mas você está desprotegido. Faça o teste, pense em divertimento sem a lei de Deus. O que virá? Vai vir uma diversão controlada pelo teu e o meu coração enganoso. A nossa mente é muito criativa. Isso é muito perigoso, irmãos. É muito perigoso. Tire a lei de Deus da equação da sua vida e logo, logo você se verá escravo dos desejos desordenados, dos desejos promíscuos e egoístas do seu coração. Foi ou não foi o que aconteceu com a expressão daquele bezerro lá? Meus irmãos, aquele povo deveria estar ávido para Moisés descer e eles receberem a lei de Deus. Mas infelizmente, porque ainda não tinham entendido esse privilégio que nós estamos tendo aqui nesse exato momento, eles não agiram assim. Eles desprezaram o privilégio de terem a lei de Deus. Mas, mais uma vez, Deus ordena a Moisés que reescreva as leis, e como um ato de misericórdia, ele fala tudo de novo a eles, para que eles reagissem agora com uma fé mais madura, nos próximos passos da caminhada que eles teriam. Vejam, irmãos, Deus age como aquele pai que prega novamente para o coração do seu filho, como aquele pai que prega novamente, aquele esposo que prega novamente para o coração da sua esposa, como aquele pastor que prega novamente para as suas ovelhas, porque ele sabe que a única saída que ele tem para não voltar à escravidão dos seus desejos do coração, ou sair de lá caso ele tenha sido novamente enredado pelo pecado, é sendo ministrado pela palavra de Deus. Isso é uma verdade que vale para todos nós. A única chance que uma pessoa tem de sair de uma situação enredada pelo pecado é ouvindo a palavra de Deus. A única. Você pode tentar métodos, técnicas, discursos, frases de impacto. O máximo que vai acontecer é que vai mudar de segunda para terça, mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus nos tira da escravidão. Esse é o motivo pelo qual todos os dias e todos os domingos nós nos reunimos aqui em torno da palavra de Deus. Nós nos reunimos porque entendemos que Deus é misericordioso e nos dá a sua palavra para nos manter fiéis a Ele, na nossa peregrinação até a terra prometida. É o ato, irmãos, de estarmos expostos à palavra de Deus, neste exato momento, que vai nos corrigindo a mente, e vai novamente protegendo o nosso coração de sermos infiéis na nossa aliança com Deus. É o ato de estarmos sendo ministrados nesse momento pela palavra de Deus, que nos faz responder nessa noite com o amadurecimento da nossa fé. Domingo após domingo, nós somos visitados pela misericórdia de Deus, a fim de nós reagirmos a essa misericórdia. A questão é, nós temos reagido. No dia do aniversário da igreja, me pediram para orar no final, e eu orei assim: Senhor, nos ajuda a reagir ao elástico da tua longanimidade. Lembram disso? Minha filha chegou em casa e disse: pai, por que o senhor falou aquela frase? Porque nós precisamos reagir, irmãos. O Espírito de Deus está falando conosco há muito tempo. Ele está chamando a gente a confessar situações de pecados que estão aí como um pecado de estimação. Ele está dizendo: virem a chave, reajam, não negligenciem a minha misericórdia. Então, cada domingo que saímos daqui, nós devemos ficar ávidos pelo próximo domingo. Sair daqui, eu quero ouvir mais amanhã, eu quero voltar animado para o próximo domingo. Enquanto o domingo não chega, nós devemos estar ávidos para nos expor todos os dias, então, a palavra de Deus. Você não precisa chegar ao domingo, você pode se expor na sua casa. A questão é,
Você tem esse anseio pela palavra de Deus? Mas o que Deus pede para Moisés repetir na lei? Tudo que está nos capítulos anteriores. Eu não vou falar aqui detalhe por detalhe, mas nós podemos olhar para o principal princípio contido nessas leis, que é o princípio da exclusividade. O Senhor está dizendo, tudo isso aqui deve redundar em exclusividade. Aí ele usa aqui, a primeira área que ele cita, que é muito importante para ele, é o casamento bíblico, ou a aliança bíblica. Verso 12 ao verso 17. Não só o casamento, tá? Entre duas pessoas, mas o casamento do seu povo com ele. Não só a aliança entre duas pessoas, mas a aliança entre o seu povo e ele. Deus está dizendo aqui novamente para o povo. É muito importante repetir isso para o povo. Que a exclusividade na aliança com o seu povo era fundamental. Sem essa mentalidade de exclusividade, eles negligenciariam a misericórdia de Deus e dariam novamente costas à fidelidade exigida por Deus na aliança com o seu povo. Deus diz nos versos 15 em diante que o seu povo não deveria se associar com os outros povos em nenhum tipo de aliança. Nenhum tipo. Que eles não se dessem em casamento. Viram isso no texto? Se eles fizessem isso, logo, muito em breve, eles se veriam cometendo adultério espiritual contra Deus. Vejam que Deus está realmente preocupado com isso aqui, irmãos. Ele vai repetir isso. Ele está realmente preocupado com que pessoas que creem em Deus e que estão namorando e casando com aqueles que não creem em Deus. Ele está preocupado com isso. Isso é sério para ele. É porque ele está dizendo, se você fizer aliança com uma pessoa que não tem os mesmos princípios que você tem, logo você vai romper essa fidelidade comigo. Eu não vou ser mais exclusivo para você nessa relação. Essa pessoa vai tomar um lugar na sua relação. Isso é muito importante para Deus. Não importa para Deus o quanto você ache ele ou ela bonitos. Não importa para Deus se é uma boa moça, se é um bom rapaz. Não importa. Deus está dizendo, não faça associação. É fato, irmãos, que há exceções que Deus, nesses tipos de relacionamento que a gente começa errado, por sua graça, Ele resolve salvar um dos envolvidos na relação. Mas nos padrões de Deus, a escolha de alguém para namorar e se casar de outra fé nunca será o que foi ordenado por Ele. Aliás, vocês que estão ainda a decidir com quem vão se relacionar, vou deixar uma dica. Conversem com alguém que viveu a exceção por causa da graça de Deus e perguntem se o preço foi alto até aqui. Faça isso antes de teimar 2 vezes. Agora, nós podemos ampliar aqui essa ordem de Deus para a perspectiva do adultério espiritual na vida dos crentes. A idolatria demonstrada ao bezerro de ouro foi um exemplo desse adultério espiritual. O que é adultério espiritual? É a quebra de lealdade. Adultério espiritual é essa infidelidade. Nesses termos, para o Senhor é inegociável que um crente negocie o amor exclusivo a Ele com outros amores. Quantas vezes nós negociamos o amor do nosso Deus com outros amores que nos seduzem? Ou seja, toda vez que nós adoramos alguma coisa que não seja o Senhor, quando alguma outra coisa ganha proeminência na sua vida, a ponto de partir de dividir a sua devoção com o Senhor, nós estamos contraindo, sabe o quê? Novas núpcias. Pesado isso. Nós estamos tendo relacionamento com 2 famílias ao mesmo tempo. Veja que esse adultério é muito sutil. Como é que o povo começa o processo de adultério espiritual? Lembram? Está aí no texto. Vamos fazer uma aliança, porque se tiver uma guerra, um protege o outro, né? Começa assim. Até aí parece que está tudo bem, cada um tem o seu Deus, mas a questão é que essa aliança progride. Por mais que você faça acordos lá atrás, se não forem acordos feitos de acordo com a vontade de Deus, você tem um problema pela frente. Uma vez que o relacionamento é bom, qual é o próximo passo dessa aliança? Ele convida para você adorar o Deus dele. Depois ele começa a participar das refeições, das festas, dos eventos que não eram lícitos. Por fim, termina com a normatização e a indiferença à misericórdia de Deus. É muito importante para Deus exclusividade na aliança.
é muito importante. Pastor Ivan disse hoje pela manhã que o casamento é uma decisão importante. Depois da salvação, para mim, ela é a segunda decisão com quem você se casa. Segunda área que Deus mostra aqui que é importante para ele são os recursos. Ele diz que é muito importante que o povo reagisse à misericórdia dele. E lembrando dessas questões dos seus recursos. Meus irmãos, se tem algo que tem o poder de seduzir qualquer ser humano, esse algo é o dinheiro. Não, eu me garanto. Não, nós não nos garantimos. Seja você rico ou pobre, necessitado ou com muitos recursos. Não é à toa que Jesus trata o dinheiro como uma pessoa, dando-lhe um nome. Ele personifica o dinheiro. Ele lhe compara com o mamon, lembram? Se tem algo que pode fazer o homem quebrar a aliança com Deus, também é o dinheiro. É fato que o problema do homem não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro. Mas também é fato, irmãos, que essa é uma linha muito fina de ultrapassar, uma vez que o nosso coração é enganoso. Versos 19 e 20, ele diz: todo que abre a madre é meu, também de todo o teu gado, sendo macho que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com cordeiro, mas se o não resgatares, será desnucado. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Por que ele está falando aqui em animais? Porque animais eram como dinheiro no banco naquela época. Era a troca comercial, se envolvia dinheiro, isso era dinheiro. É assim que se negociava, que se vendia, que se comprava. Quando Deus os ordena a separar as primícias, Ele não está dizendo que Ele precisava de animais, afinal tudo já era dele. Deus estava ensinando o povo a confiar na fidelidade da provisão dele. Nós podemos dizer também que aqui há uma tipologia que aponta para o dízimo, uma vez que as pessoas estavam sendo ensinadas a entregar parte do que elas tinham. A honrar a Deus com pequenas coisas, eles estavam honrando a Deus com grandes coisas. Nós não damos 10% ao Senhor porque Ele está com falta de dinheiro. Nós damos porque os nossos corações precisam ser treinados a confiar em Deus. Os nossos corações precisam ser treinados a descansar em Deus. Ser gratos por tudo e ratificar nessa expressão do dízimo que tudo que nós já temos é dele. Conhece gente? E quando você conversa de 10 palavras, 8 são sobre dinheiro? Conhece? Gente que você começa a falar, logo ela começa a expressar o ídolo velado do seu coração. Gente que precisa comprar todos os dias para se manter feliz. Conhece gente assim? Se você está assim, é porque possivelmente se casou com a avareza e o consumismo e nem percebeu. É porque você entrou num looping de falta de contentamento por ter negociado o seu coração com outros amores além do Senhor. E Deus exige exclusividade em todas as áreas da nossa vida, inclusive dos recursos que Ele nos dá. Terceira área que Ele mostra aqui que é muito importante, repetindo isso para o povo, é o tempo. É muito importante pensar sobre isso. No verso 21, Ele nos relembra sobre a forma como nós gerimos o nosso tempo. O que é que Ele diz? 6 dias trabalharás, mas o 7º dia, descansem. Porque tempo era algo importante para Deus, a ponto de ser repetido aqui para o povo. Porque a forma como nós lidamos com o nosso tempo, fala se a nossa dinâmica de vida é regida pela perspectiva do tempo de Deus. A forma como lidamos com o trabalho e descanso, irmãos, fala sobre a nossa confiança com Deus, em Deus e o nosso tempo com Deus. Veja que a lei de Deus nos orienta a trabalhar, mas também descansar. Mas como sofremos com o efeito do pecado, nós precisamos estar atentos da dinâmica do nosso tempo, para que o trabalho não se torne o nosso Senhor. Na perspectiva do tempo de Deus, nem o excesso de trabalho, nem a falta de disposição para o trabalho é o padrão. Trabalhe duro, trabalhe duro. Honre a Deus fazendo o seu melhor no trabalho, mas não deixe que Ele se torne o seu Senhor na dinâmica do tempo. Para nos ajudar nisso, Deus instituiu o descanso, lembram? Deus criou a terra em 6 dias e no 7º dia Ele descansou. Por isso Ele nos deu o princípio do sábado, que é descansar em Deus. Quando nós paramos de trabalhar com a perspectiva correta, em outras palavras, nós estamos dizendo que confiamos em alguém
que provê o que precisamos enquanto nós paramos. Eu confio em Deus. O tempo de 40 dias e 40 noites foi um problema para o povo de Israel. Sabe por quê? Porque eles não confiaram na provisão do Senhor. Daí o que eles fizeram? Criaram um bezerro de ouro para responder no tempo deles, do jeito deles, os anseios do coração deles. Que tragédia. Verso 22, também guardarás a festa das semanas, que é das primícias da cega do trigo, e a festa da colheita do fim do ano. Vejam que todos esses momentos de festas que o Senhor vai citando aqui durante o ano, o povo de Deus, ele é ordenado a festejar, ele é ordenado a descansar, e ele é ordenado a adorar, a celebrar, porque isso mantém a nossa adoração como prioridade e como instrumento para responder a Deus com uma postura de fidelidade na nossa caminhada. A adoração, irmãos, o que nós fazemos é como Deus renova as nossas mentes e corações para manter a exclusividade a Ele na nossa caminhada por aqui. O verso 28 diz que enquanto Moisés escrevia essas leis, Deus esteve com ele aí por 40 dias e 40 noites. Diz o texto que Moisés não comeu, não bebeu. Alguma semelhança com Jesus no deserto? Moisés desce do monte totalmente consagrado, cheio da glória de Deus. Esse é o resultado de quando nós passamos tempo diante da lei de Deus. Se afaste da lei de Deus por um dia, por alguns segundos, e você vai ver o seu coração se encher novamente de trevas. Se nós entendemos o privilégio da lei protetora da nossa liberdade que recebemos como expressão da misericórdia de Deus, nós nos fidelizaremos cada vez mais. Eu quero mais de Deus, eu quero mais da palavra de Deus. Eu vou me envolver mais com a palavra de Deus. Sabe o que acontece aqui? O nosso coração, ele entra num estágio de tanta dependência de Deus, de tanto anseio pela palavra de Deus. Eu mal termino de preparar o sermão, eu já desejo mais da palavra de Deus. Que Deus passa a irradiar no nosso interior e, no caso de Moisés, no seu exterior. Ele começa a irradiar a presença dele, irmãos. E aqui vem a terceira e a última figura. É justamente esse irradiar da palavra de Deus em nós, que é a nossa última figura, que expressa a misericórdia de Deus como fruto da sua fidelidade na revelação com o seu povo. Essa presença irradiante. Deus poderia não ter se mostrado mais ao povo, meus irmãos. Deus poderia, não vou mais mostrar a minha presença para vocês, acabou. Mas como Ele é um Deus fiel a Ele mesmo, Ele graciosamente decide se revelar a Moisés, e agora através de Moisés. Diz o texto que o pessoal ficou temeroso quando viu aquilo. O brilho de Deus estava de volta no meio do povo, por meio do mediador e da presença ativa da sua lei. Agora, como é terrível, você já deve ter passado por isso, quando nós vivemos um período que o nosso coração parece estar distante da presença de Deus. Já provaram isso? Com aquele tempo lá enredado pelo pecado, aquele período que o nosso pecado consome a gente, é tão ruim. Aquele período que nós nos entristecemos, que nada que nos falam resolve. Parece que Jesus está dormindo no barco. Parece que Ele não me ouve. Aquele momento que nós sentimos a opressão e não sentimos a presença de Deus, isso é terrível, irmão, isso é terrível. Como disse o pastor Ivan na semana passada, parece que tudo tem cor de cinza, né? Não tem brilho, não tem sorriso, não tem alegria. Mas graças à sua misericórdia que está à nossa disposição, irmãos, todos os dias, eu e você podemos voltar a desfrutar do brilho de Deus em nossa face. Eu não vou fazer teologia do brilho de Deus aqui, tá? A ideia não é essa. O que Moisés provou ali foi o resultado de confissão, de arrependimento e de uma profunda temporada de consagração com Deus. Qual foi a última vez que nós passamos uma profunda temporada de consagração ao Senhor? Profunda e diária. Veja o verso 29, quando Deus desceu do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho. Sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia, depois de Deus ter falado com ele. Eu não sei se você está nessa fase da vida sem o brilho de Deus no seu rosto, no seu coração, mas sei que é totalmente possível com que você volte a tê-lo. É possível. Isso passa pelos mesmos passos que Moisés passou.
confissão profunda, genuína, arrependimento e uma constante e profunda consagração. Faça isso e eu garanto para você que o brilho do Senhor não vai voltar sobre a sua vida. Sabe o que é interessante? Moisés já teve em outros momentos com Deus, mas só aqui o rosto dele brilha. Vocês vão lembrar que ele já esteve no evento da sarça, no capítulo 3, no monte, recebendo lá os 10 mandamentos, no capítulo 19. No capítulo 33, na tenda da congregação, mas só aqui o rosto dele brilha. E sabe por que brilha? Porque foi ali que Moisés colocou o rosto no chão e disse: perdoa-lhes. Foi ali que ele disse: mata-me, leve-me, salve-os. Embora Israel merecesse a morte, Moisés pediu a vida e disse: abençoe-os, conceda-lhes a graça que me concedeste. De graça eu recebi, de graça eu dou. Irmãos, Moisés está mediando ali, ou mediador. E por isso ele leva essas coisas a Deus. Moisés foi transformado ali. E tudo porque a santidade de Deus o fez tremer de temor. Foi assim com Isaías lá no capítulo 6, lembram? A santidade de Deus encheu o templo. Isaías estava tremendo. Isso nos leva a uma conclusão: se eu continuar negligenciando a misericórdia de Deus com os meus pecados, que eu não quero abandonar, jamais a luz de Cristo irradiará em nós. Jamais. Jamais. Agora, se nós reagimos à misericórdia de Deus, que é fruto dessa sua fidelidade pactual, com uma vida que rejeita o pecado, que se confessa todos os dias, e assim busca a santidade, certamente a graça de Cristo dissipará a escuridão do nosso coração e fará a luz de Cristo brilhar novamente no nosso rosto. Salmo 34, verso 5 diz que aqueles que olham para o Senhor ficam radiantes de alegria. E os seus rostos jamais serão envergonhados. Irmãos, o que estamos vendo aqui é um genuíno avivamento espiritual. Isso aqui é avivamento. E não esses supostos movimentos marcados por sensacionalismo, por emocionalismo, sem mudança de comportamento do coração. Isso não é avivamento. Esse aqui é. O avivamento aqui, que é demonstrado pelo brilho de Deus no rosto de Moisés, é resultado de um verdadeiro quebrantamento que anseia por santidade. Você sabe quando uma pessoa está cheia de Deus. É impossível não perceber. Ele se consagrou, ela se consagrou. Ele buscou o Senhor. Pela graça de Deus, Ele faz isso com a gente. Portanto, se eu entendo o renovado da presença irradiante de Deus em mim, através de mim, como expressão da misericórdia dEle, agora eu me santifico para que essa presença não se aparte de mim. Eu não quero nunca mais que essa presença se aparte de mim. Eu quero ficar colado com o Senhor. E isso é responder com amadurecimento espiritual à misericórdia de Deus. Hoje, no texto, Deus demonstrou sua misericórdia ao seu povo como fruto da sua fidelidade, para que o povo amadurecesse na fé e não negligenciasse a sua misericórdia. Para isso, Ele renovou a sua aliança, rememorando ao povo a figura do mediador fiel, da lei que liberta e protege, e do privilégio da sua presença irradiante, que os ajudaria a se portarem com fidelidade a Deus, diante dos desafios na peregrinação. Esse é o modelo ideal de como podemos nos aprofundar no relacionamento com Deus, com resposta à sua misericórdia. Como que eu e você vamos responder ao Senhor mais uma vez diante dessa palavra que Ele expõe os nossos pecados, expõe o nosso adultério espiritual, mas Ele nos chama para voltarmos para Ele confessando os nossos pecados e saindo daqui com uma decisão ativa e intencional de rejeitar o pecado. Como que nós vamos reagir? Vai sair daqui teimoso, dando língua? Com raiva do pastor? Não, eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou nesse mesmo pacote que os irmãos. Ai, hoje foi uma mensagem encomendada. Não. Todas elas são encomendadas do céu para nos corrigir, nos educar e nos fazer buscar uma vida de santidade. Quero sugerir uma oração para você. Se você quiser fazer, faça daí. Senhor,
Eu não estou aqui para pensar no pecado do meu próximo. Eu estou aqui para te confessar os meus reincidentes momentos de infidelidade à tua aliança. E muitas vezes de negligência à tua misericórdia. Me ajude a partir de hoje ter uma postura ativa de obediência ao Senhor, aprofundando a minha fé e valorizando a tua misericórdia, representada na figura de Jesus, o meu mediador fiel e gracioso, da tua palavra que me libertou e me protege, e do privilégio de viver sob a tua presença irradiante e abençoadora, que irradia o teu brilho em mim, neste mundo ainda em trevas, mas que um dia será tomado pela plenitude da tua luz. Em nome de Jesus. Amém.